do cativeiro babilônico. No ano de 586 a.C., o povo pecou contra Deus, o povo estava totalmente longe da presença de Deus. Então o Senhor usou profetas para que o povo de Israel fosse passar 70 anos no cativeiro. Quando o cativeiro acabou, foram 3 levas de judeus que saíram deste cativeiro. A primeira leva foi pelo homem chamado Zorobabel, e a segunda leva foi por Esdras e Neemias. Todo mundo sabe que Esdras, ele restaurou o culto a Deus. Esdras levantou e leu o livro da lei, leu a palavra diante do povo e restaurou o culto ao Senhor. Neemias restaurou as muralhas que tinham caído. É neste período que este profeta chamado Malaquias, ele se levanta como profeta para profetizar no meio do povo. Porque quando nós lemos aqui o capítulo de número 1, nós vemos aqui 2 grupos de pessoas, do capítulo 1 até o capítulo 3 e o 4, 2 classes de pessoas, de judeus, uns que estavam adorando a Deus, uns que estavam levando a Deus a sua adoração em sinceridade, e outros que estavam totalmente longe das promessas de Deus. Ou seja, os próprios sacerdotes estavam negando a Deus, negando a presença de Deus, estavam blasfemando a Deus. Quando nós lemos aqui, nós vemos o profeta profetizando, e quando nós vemos, parece até um tribunal, que Deus está falando com o povo, que o povo estava fazendo, o que o sacerdote estava fazendo. O sacerdote aqui neste grupo, que estava blasfemando contra Deus, eles estavam levando até a Deus um sacrifício estragado, um sacrifício de um cordeiro que estava aleijado, porque na lei, para um sacrifício, para que Deus recebesse sacrifício, o cordeiro tinha que ser perfeito. Quando nós lemos aqui, nós vemos que o sacerdote estava levando até a Deus pão estragado, ou seja, pão imundo, estava profanando ao Senhor. O versículo 1 do capítulo 1 diz: oferecereis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado, nisto que dizeis, a mesa do Senhor era desprezível. O povo, o sacerdote estava totalmente fora da presença de Deus. Mas quando nós vemos um outro grupo, que era um grupo que estava adorando ao Senhor, que estava obedecendo a Deus, o Senhor Deus começa a falar com eles também, porque a mensagem de Deus era para os 2 grupos, aqueles que estavam na presença de Deus e aqueles que estavam fora da presença de Deus. Mas Malaquias profetiza, e quando ele profetiza, ele diz: então aqueles que temem ao Senhor e falam cada um com o seu companheiro, o Senhor atenta e o Senhor os ouve. Ele estava dizendo: olha, no meio deste povo que é profano, no meio desses sacerdotes que são profanos, no meio desses sacerdotes que oferecem sacrifício estragado, ainda existe um povo que ainda ouve a minha voz, ainda existe um povo que ainda está na minha presença, que teme o meu nome e que ainda se lembra do meu nome. Que o profeta ainda disse que há um memorial escrito diante dele para que os temem ao Senhor. E ele ainda começa a dizer para o outro grupo que teme ao Senhor, ele diz: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, ou seja, propriedade particular. Malaquias está profetizando aqui que no meio de sacerdotes que estavam profanando o templo do Senhor, profanando o culto ao
Senhor. Porque onde existe sacerdote que leva cordeiro aleijado para oferecer de sacrifício ao Senhor, além deles ainda existe um povo que adora a Deus verdadeiramente. Existe um povo que leva a Deus a sua adoração em sinceridade. Ainda existe um povo no meio do povo imundo, no meio do povo que não está agradando a Deus. Existe o justo que ainda adora o Senhor na tristeza, na alegria, na bonança, na pobreza. Ainda existe um povo que adora a Deus no meio, aleluia, da destruição, no meio da abominação, no meio do pecado. Ainda existe um povo que adora o nome do Senhor. Por isso Malaquias, ele diz aqui no capítulo de número 3, versículo de número 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ainda vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele sabia que no meio daquele povo profano existia justo que temia o Senhor, justo que fazia diferença, justo que estava na presença de Deus. Quando eu olho aqui a minha Bíblia, eu vejo Malaquias profetizando e dizendo que ainda existe um povo que é propriedade particular do Senhor. Aleluia! Malaquias está dizendo: olha, o povo profanou. Aleluia! O que me chama a atenção é que o povo judeu, os judeus, eles estavam lá no cativeiro e Deus os tirou da Babilônia como um forte. No ano 586 a.C., o Senhor os tirou de mão forte de lá, da Babilônia, e mesmo assim o povo ainda prevaricou contra Deus, mesmo assim ainda o povo distanciou contra Deus. O Senhor os tirou de mão forte de lá, mas eles prevaricaram, profanaram o templo do Senhor, profanaram contra Deus. Mas no meio que me glorifico a Deus, pastor Júlio, é que no meio deste povo, Deus fala: olha, ainda existe um povo que é meu, que é propriedade particular, que eu cuido, que eu zelo. No meio ainda deste povo que não me adora, deste povo que está em pecado, eu tenho eles ainda alguém que é propriedade particular minha, ainda é propriedade particular, aleluia, que ainda é fiel a Deus, que ainda me adora, que ainda me glorifica. Ei, irmão, nesta noite, adore o Senhor, porque você é propriedade particular dele. Aleluia! No meio da tempestade, o Senhor, ele te ajudou, ele te levantou. Levanta